Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja aí, agora lhe tocando a vida, lhe ministrando o coração. Eu quero celebrar com você a palavra hoje de 1 João capítulo 5, versículo 1, a primeira expressão, e o versículo 4. Olha só. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é uma verdade sequenciada. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Que crê que Jesus é o Cristo, o ungido, o enviado, aquele que morreu por nós. Então, se eu creio nesta verdade, se eu creio na realidade de que Cristo, o Verbo eterno, veio até os homens, habitou no meio dos homens e deu a sua vida, como diz a palavra, em resgate daqueles que creem em Deus, o que está escrito aqui é que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, a partir do momento que eu acredito nisso, que eu acredito nesse propósito da humanização do Verbo eterno que recebeu o nome de Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, então isso opera em mim um novo nascimento. Ou seja, a geração divina move na minha vida, abre na minha vida uma visão diferente, uma visão de alguém que não apenas olha as coisas físicas, temporais, existenciais, como se tudo se resumisse naquilo. Se eu creio que Jesus é o Cristo, eu sou nascido de Deus e esse novo nascimento na minha vida traz para mim, elucida em mim, abre o horizonte da eternidade. Enquanto isso não acontece, eu fico recluso, preso a essa casta humana, a essa dominação humana. Todos os méritos da minha vida se voltam para aqui, para as conquistas, para as coisas, o ser, o ter, o possuir, o viver, o desfrutar. Mas quando o meu olhar espiritual é aberto, então eu compreendo que isso tem a sua importância, tem a sua relevância, mas está equidistante de ser a coisa mais importante da minha vida. E quando me são abertos os olhos espirituais, eu percebo que a vida de alguém, como diz Jesus, não se restringe ou não se valora ou valoriza por aquilo que a pessoa possui. Então, o que uma pessoa possui de físico, de humano, de natural nesta vida, não valoriza a eterna, que a eterna não é medida por isso. Então, o que eu tenho na vida humana não transporta para o mundo espiritual, não faz com que eu seja rico espiritualmente falando. Por isso que Jesus disse para a gente ajuntar tesouros no céu. Porque se a gente ajuntar tesouros aqui atrás corrói, o ladrão rouba, mina, as medidas do governo deterioram, enfim. E todo aquele que é nascido de Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, segundo o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Permita-me, pense comigo, raciocina comigo, viver nesse mundo sem fé, sem esperança, sem expectativa, que a vida só se restringe a isso. Alguns seriam notórios, empolgados e a maioria pneu murcho rebaixado. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, o mundanismo, os apelos desse presente século. E esta é a vitória que vence o mundo, que está presente na vida daquele que
é nascido de Deus, daquele que vence o mundo, que está presente na vida dele, que é a motivação, a causa de vencer o mundo, o mundanismo. A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu volto a perguntar, imagine viver nesse mundo sem fé, sem crer, sem ter uma esperança na eternidade. Imagine. Por isso, a ganância, por isso a soberba, a exorbitância, os exageros, porque a pessoa que vive nessa vibe, ela só crê nisso aqui. Mas aquele que crê numa vida eterna, ele semeia aqui para colher na eternidade. Ele semeia aqui o que ele já recebeu de semente de Deus no seu interior. Então ele faz disso aqui um campo de semear, não para colher aqui, para colher na eternidade. Volto a dizer, como deve ser ruim a vida de quem não tem fé em Deus. Morre uma pessoa que lhe é cara, valiosa, o mundo acaba. Não é que quem crê na eternidade não sofre, não sente. O próprio Jesus chorou quando viu pessoas chorando pela morte do Lázaro. Ele, Jesus, sabia o que ia fazer, ressuscitar Lázaro. Então ele não tinha motivo para chorar por causa da morte do Lázaro. Mas a Bíblia diz que ele chorou quando viu os outros chorarem. Então ele percebeu, teve a percepção do lado emotivo das pessoas que fazia com que externalizasse lágrimas. Mas eu quero concluir aqui lendo de novo. Todo que é nascido de Deus, que crê que Jesus é o Cristo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque quando nós chegamos nos paredões do mundo, ou seja, até aqui eu posso ir, daqui para lá está difícil, eu creio na fé que me transporta. Lembra da canção? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, por aquilo que eu não posso ultrapassar. O salmista Davi disse, com o meu Deus eu salto uma muralha, com o meu Deus eu passo no meio de um esquadrão. Então, quando nós temos fé em Deus e cremos no operar de Deus na nossa vida, nós vencemos nossas limitações humanas. E eu estou tentando dizer para você que com a fé que você tem em Deus, porque você é novamente nascido, porque você que crê que Jesus é o Cristo, crê na obra dele vicária, substitutiva por você, que ele morreu e ressuscitou por você, para lhe dar uma esperança de vida eterna para você. Então, isso é fé. E essa fé, essa convicção, me faz vencer todos os embates. Isso que você está vivenciando agora, padecendo, sofrendo, enfrentando, é totalmente vencível por aquilo que o Senhor está constituindo em você e por aquilo que você está tecendo em Deus. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.